Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Que momento precioso, momento prazeroso, nós estarmos aqui reunidos e experimentar a graça de Deus, a presença do Pai. Eu tenho certeza que, se você estiver sensível, você vai experimentar mais e mais do Espírito Santo. Eu acredito que nesse imersão só não vai receber aquele que não quer. Aquele que desejar, eu tenho certeza que Deus há de se revelar a esse filho, a essa filha. Eu acredito que nada é por acaso. Eu acredito que essa data, esses dias, está tudo debaixo do governo de Deus. Foi o Senhor que conduziu o pastor Kleber, a pastora Alana, para nesse tempo levantar aqui esses dias onde nós podemos experimentar a presença do Espírito Santo. Então cabe a mim e a você estarmos sensíveis para ouvir, para receber mais e mais do Senhor. Tem alguém que quer receber mais de Deus? A palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz que qual o filho que pedindo uma pedra, pedindo pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Ou pedindo um peixe, o pai vai lhe dar uma serpente? Aí ele diz assim, Jesus: se os vossos pais que são maus vos dão boas dádivas, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então, se nós pedirmos, se nós nos colocarmos diante do Senhor e pedir a presença do Espírito, Ele vai se revelar a você, Ele vai tocar em você e você vai ser transformado, porque não há cristianismo sem a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós necessitamos da operação, do poder, da graça, da sabedoria do Espírito Santo para servir a Deus na face dessa terra. Glórias a Jesus. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração que está em Mateus, no capítulo de número 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite, nessa abertura, depois desse louvor tremendo que eu tenho certeza que subiu ao trono da graça, e nós já começamos a sentir e a experimentar aqui um pouquinho daquilo que o Senhor tem para realizar nesses dias. Glórias a Jesus. Queridos, a palavra diz assim, Mateus capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 11, a Bíblia diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, o mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos
e o serviram. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ter mais um momento de oração, irmãos. Fecha os teus olhos, querido Senhor, amado Pai. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti e peço que o Teu Espírito venha, Pai, me usar nesse momento. Fala, Pai, com a Tua igreja, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o mais profundo do nosso ser. A Tua palavra diz que não há nada oculto, nada, Senhor, ó Deus, encoberto diante da face do Senhor. Por isso, Deus, fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir. Que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém. Amém, meus irmãos. Queridos, essa passagem que nós lemos agora nos fala sobre a tentação de Jesus no deserto, quando ele estava ali sendo tentado pelo diabo, por Satanás. O momento que antecede a tentação de Jesus no deserto é o seu batismo, o batismo nas águas, quando Jesus ele é batizado por João Batista. A palavra do Senhor diz em Marcos, no capítulo 1 e no versículo 5, que saíam a ter com João Batista toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Imagina só, toda aquela multidão ia ter com João Batista, porque tinha ele como um profeta do Senhor, um profeta de Deus. João Batista, na sua época, ele ganhou tamanha notoriedade, que aquelas pessoas em Israel, em Jerusalém, eles achavam que João Batista, ele era o Cristo, ele era o Messias. Mas João Batista, ele não era o Cristo, e nem o Messias, o ungido. Ele disse: eu vos batizo com água, mas no meio de vós há alguém que vós não conheceis. Eu já quero utilizar essa passagem para dizer que há entre nós alguém. Jesus está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa imersão, Ele está aqui nessa casa. Talvez, meu irmão, você entrou aqui nessa noite e tudo isso talvez para você é estranho, mas eu quero dizer para você: esteja, querido, com os seus ouvidos aguçados, com os seus olhos abertos, e eu tenho certeza que aquele que está entre nós vai deixar de ser um estranho para você a partir desses dias. Querido, Jesus, ele estava no meio daquela multidão, mas aquela multidão não conhecia Jesus. Aquela multidão não tinha conhecimento do Senhor. E João Batista, quando questionado se ele era o Messias, o Salvador, João Batista disse que ele não era digno. Ele disse: ele vem após mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. E quando você medita nessa declaração de João Batista, você estudando a palavra de Deus, você vê que as sandálias, os pés, as alparcas, elas estão apontando para fundamento. A Bíblia diz que Moisés, quando estava diante da sarça ardente, a voz bradou e disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está é santa. O Senhor estava trocando o fundamento de Moisés. Da mesma forma aconteceu depois com Josué. Era para eles tirar as sandálias, porque sandálias falam de fundamento. E o Senhor estava dando para eles um novo fundamento, uma nova caminhada. Mas o interessante aqui é que João Batista, quando vai ter com Jesus, ele diz: eu não sou digno de desatar as correias de suas alparcas. Ou seja, João Batista não é digno de tocar nesse fundamento, porque esse fundamento é eterno, aleluia. Ninguém muda o fundamento de Cristo Jesus
é eterno, é uma rocha inabalável, e hoje nós estamos aqui, e eu quero dizer para você, meu irmão, que entrou aqui ou que está ouvindo essa mensagem: em Jesus Cristo você está seguro, porque Ele é uma rocha inabalável, é um fundamento eterno, e João Batista não era digno de desatar as correias de suas alparcas. A palavra do Senhor diz que quando João Batista olha para Jesus, vindo ao seu encontro, ali então Jesus é batizado no Rio Jordão. A palavra diz que naquele momento o céu foi rasgado, e o Espírito Santo lhe desceu em forma corpórea de uma pomba e repousou sobre Jesus. E se ouviu uma voz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Aleluia! E nesse cenário do batismo de Jesus Cristo, meu irmão, eu e você lendo, nós conseguimos ver ali o Pai, nós conseguimos ver o Filho e nós conseguimos ver o Espírito Santo. Ou seja, a Trindade está nesse batismo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Amados, nós acabamos lá no Floresta agora de estudar a carta de Paulo aos Efésios, e é uma carta extraordinária. Nós estudamos versículo por versículo, e no capítulo de número 1, meu irmão, quando você começa a estudar Efésios capítulo 1, versículo por versículo, uma porção tremenda da palavra de Deus, ali você também consegue destacar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você estudando a carta e o capítulo 1 de Efésios, você vai ver as bênçãos procedentes do Deus Pai, as bênçãos procedentes do Deus Filho e as bênçãos procedentes do Deus Espírito Santo. E sabe o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo faz por nós? A Bíblia diz que o Pai, Ele nos escolheu e nos adotou. O Filho, Ele nos redimiu, nos perdoou, nos revelou a vontade do Pai e nos fez herança. E o Espírito Santo nos selou e nos dá a garantia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meu irmão, e essa Trindade está trabalhando pela igreja, pelo seu povo na face da terra. E ali no batismo de Jesus está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. E o interessante, meu irmão, que quando ele sai do batismo nas águas, depois de ouvir a voz, depois de receber a presença do Espírito Santo, logo a seguir, no capítulo 4 e no versículo 1, o texto que lemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Jesus, ele foi impelido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, para ser provado, para ser lapidado, para que então ele pudesse iniciar o seu ministério, ele pudesse iniciar o propósito, fazer aquilo que o Pai lhe chamou para fazer. Quando nós nos detemos, irmãos, numa passagem como essa, e nós vemos o Espírito conduzindo Jesus ao deserto, e quando nós ouvimos deserto, a palavra deserto, ela tem uma conotação dura para nós. Quando você ouve falar de deserto, o que você pensa? Provação, escassez, lapidação. Isso traz para nós uma imagem ruim, uma imagem negativa falar de deserto. Mas o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Irmãos, eu e você estamos dispostos a obedecer o comando do Espírito Santo? Será que nós estamos abertos para o Espírito Santo, quando Ele nos conduz para aquilo que é prazeroso para nós, quando Ele nos conduz somente para aquilo que satisfaz a nossa alma? Ou será que nós estamos dispostos,
mediante qualquer coisa, dar ouvido ao Espírito Santo e lhe obedecer. Aqui eu já quero aplicar essa palavra ao nosso coração. Queridos, talvez o Espírito Santo vai nos conduzir algumas vezes para lugares que aos nossos olhos não são tão prazerosos, mas eu e você devemos obedecer. Aleluia! Obedeça o comando do Espírito Santo. E o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito impulsionou Cristo para o deserto. E eu gostaria, meus irmãos, de falar aqui um pouco sobre Espírito Santo, um caminho extraordinário. Aleluia! Espírito Santo, caminho extraordinário. Se eu e você estivermos atentos para ouvir a direção do Espírito Santo, Ele vai conduzir você a um caminho extraordinário. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Tem alguém que quer trilhar esse caminho a partir dessa imersão? Glórias a Jesus Cristo. E quando Jesus estava no deserto, a palavra do Senhor diz que durante 40 dias e 40 noites ele não come. E então ele teve fome. Quando Jesus estava vulnerável, com fome, quem chegou diante da sua presença? O tentador, o inimigo das nossas almas, chegou para tentar Jesus. E o inimigo disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e mata a tua fome, sacia a tua fome, porque tu és Deus, tu és o Filho. A primeira lição, querido, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a necessidade de independência. Repita comigo: necessidade de independência. O inimigo queria fazer com que Cristo vivesse uma vida independente do Pai. Ele queria fazer com que Jesus vivesse uma vida apartado da direção do Pai, se tornasse uma pessoa independente. Foi a mesma tentação que aconteceu com Adão e Eva. Adão, Eva come do fruto, depois dá para o seu esposo, e eles estavam declarando para o mundo espiritual, para toda a terra: nós queremos viver da nossa maneira, do nosso jeito, nós queremos ser independentes. E hoje o mundo é essa bagunça que há, esse sistema falido, por causa que o homem escolheu viver a parte de Deus, sem a direção e o comando e o conselho de Deus. Mas você precisa, meu irmão, ter em vista que Jesus está passando por aquilo ali, debaixo da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha algo a realizar na vida de Jesus com aqueles dias, com aquela tentação, com aquela provação. A palavra de Deus diz que Jesus, ele responde para Satanás. Ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele vence aquela tentação. Jesus prova que ele continua sendo dependente do Pai. Ele continua sendo dependente da ordem, do comando, do governo do Pai. Ele mesmo sendo Deus, ele poderia facilmente transformar aquelas pedras em pães, mas ele não faz, porque ele é obediente ao Pai. Ele é dependente do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não transforma. Quando nós lemos os evangelhos, você vê que lá na frente Jesus pega os pães e os peixes e multiplica, e alimenta ali, sacia a fome de milhares de pessoas. 15.000 pessoas matam a sua fome por conta da multiplicação dos pães e dos peixes. Então a primeira tentação, queridos, e que o Espírito Santo ali na vida de Jesus estava naquela cena, naquela tentação, estava com ele, era para ver se ele ia viver independente do comando do Espírito Santo. Mas Jesus provou que ele é dependente do Pai, ele é dependente do Senhor.
Um exemplo para nós, meu irmão, em Atos capítulo de número 20, versículo 23 e 24. A palavra do Senhor fala do apóstolo Paulo. E olha só que texto poderoso. A Bíblia diz: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a minha vida, a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele ia para pregar a palavra da graça, o evangelho nas cidades, o Espírito Santo falava para ele: Paulo, filho, cadeias, perseguições lhe aguardam, lhe esperam. Mas mesmo assim, Paulo, na dependência do Espírito Santo, ele obedecia, ele caminhava, porque ele era um homem que dependia da ação de Deus. Ele era um homem que dependia do comando do Espírito Santo. Meu irmão, não viva uma vida de independência. Não viva uma vida apartado do conselho de Deus. O Senhor lhe trouxe aqui nessa noite para você ouvir esta palavra. Meu filho, minha filha, obedeça a minha direção. Não dá um passo precipitado. Não se mova sem a direção do Senhor. Espera no Senhor. Ouve a voz do Senhor. Ei, dobra o teu joelho no teu quarto, antes de você tomar uma decisão precipitada, e ouça o conselho de Deus. Seja dependente do Espírito Santo. Jesus Cristo, sendo Deus, podendo multiplicar, transformar, Ele não faz, porque Ele depende do Espírito Santo. Ele depende. Ai, pastor, mas se abriu uma porta, pastor, se fechou uma porta, pastor, aconteceu isso, pastor, eu vou mudar de cidade. Meu irmão, consulte o Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é tolice em Tiago, aquelas pessoas que dizem: olha, amanhã vamos para lá, vamos abrir um negócio, vamos enriquecer. Lá em Tiago diz assim: tolo, você não sabe o que será do amanhã, porque a nossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. Você deveria dizer: se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Então eu e você devemos aprender com Jesus Cristo a não viver uma vida de independência. Independência é morte. Independência, repita comigo, é morte. Independência é morte. Dependa do Espírito Santo. E você traz em você a presença do Espírito Santo. Você traz a sabedoria dentro de você, para você tomar as decisões certas, para fazer as escolhas corretas. Ele habita em você. Viva uma vida de dependência do Senhor. Viva uma vida de dependência do Espírito Santo. Louvado é o nome do Senhor. Meu irmão, quando você lê os evangelhos, olhe para cá, quando você lê de Mateus a João, você vê que as pessoas, os homens, os religiosos da época, os romanos, os escribas, fariseus, saduceus, eles tentavam pegar Jesus de todas as formas. Você vê repetidas vezes que eles levantavam perguntas, questionamentos, para de alguma forma passar a perna em Jesus e ter do que acusá-lo para matá-lo. Mas em nenhuma delas eles tiveram êxito. Sabe por quê? Porque Jesus era governado pelo Espírito Santo.
Jesus pegou os romanos, Jesus pegou a religião da época, Jesus pegou os religiosos, os homens, e sabe o que ele fez? Colocou tudo no bolso, e ele caminhava. Eles tentavam matar ele, ele ia para um outro lugar, porque a Bíblia diz, porque não era chegada a sua hora. Ninguém sabe. Pegaram Jesus uma vez, levaram ele até um monte para precipitá-lo. Ele saiu do meio deles, porque não era chegada a sua hora. Sabe por quê? Porque Jesus era conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém poderia paralisar a obra do Senhor, e Jesus morreu exatamente na data que era para ele morrer, porque aí se cumpriu a palavra de Deus. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu e é glorificado para todo sempre, porque ele era governado pelo Espírito Santo. E se eu e você vivermos uma vida de dependência do Espírito Santo, esses problemas que você enfrenta, meu irmão, esses problemas, esses levantes que você enfrenta, minha irmã, você vai colocar no bolso e vai continuar glorificando, adorando, bendizendo aquele que vive. Seja dependente do Espírito Santo. O segundo ponto, irmãos, que eu destaco aqui é a necessidade de aprovação. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Imagina só essa cena. Jesus está lá no pináculo do templo, e o inimigo está dizendo para ele: pula lá, pula, tu não és o Filho, tu não és o ungido, tu não és o Cristo, com certeza tu não vai morrer. Os anjos, o Senhor, o Pai, já deu ordens para os anjos te acolherem, para que você não tropece em pedra. Sabe que eu destaco aqui? A necessidade de aprovação. Ou seja, prova que você é o Filho, prova que você é ungido, que você é o escolhido, prova. Mas Jesus não precisava provar nada para o diabo, Jesus não precisava provar nada para o homem, Jesus não precisava provar nada para ninguém, porque Jesus, meu irmão, ele tinha a sua identidade firmada. Ele era filho, ele era amado, ele era escolhido, e o Pai já havia declarado isso. O Pai já havia dito: tu és meu filho amado. Então Jesus não precisava provar para o diabo, ele não precisava. Mas o Espírito Santo está ali com Jesus Cristo, olhando e observando a resposta do Filho. Em João capítulo 8, versículo 50, a Bíblia diz: eu não procuro a minha glória, a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Jesus, ele vivia uma vida governada pelo Espírito. Ele não procurava a aprovação dos homens, ele não procurava a aprovação da religião da época, ele era governado pelo Espírito. Meu irmão, quando nós queremos a aprovação, quando nós queremos provar algo para as pessoas, quando nós queremos provar algo para nós mesmos, isso significa que você não entendeu ainda quem você é em Jesus Cristo. A sua identidade ainda, meu irmão, minha irmã, ainda está como que ofuscada. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele vai revelar para você quem você é no Senhor, aleluia. Ele vai revelar para você quem você é em Jesus Cristo, a sua identidade. Nós precisamos saber quem somos em Cristo, a nossa nova identidade, e nós precisamos saber quem nos chamou, quem escolheu você, quem chamou você. Ele é poderoso ou ele não é? Ele é poderoso, você precisa conhecer, e daí nós vamos parar de buscar querer a aprovação das pessoas. Filhos e filhas que buscam todo o tempo a aprovação, o aplauso das pessoas, porque não sabem quem ainda são em Jesus. Mas Jesus, ele disse para Satanás:
Satanás, inimigo, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar nada para você, eu não preciso provar nada para ninguém. Ele não precisou provar, porque ele sabe quem ele é. A palavra do Senhor diz, queridos, em Provérbios capítulo 29, versículo de número 25: quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor estará seguro. Glórias a Jesus. Quando você vive uma vida, meu irmão, aprisionado com a opinião alheia, você vive de uma maneira em armadilhas, buscando sempre aquela pessoa que sempre está, o que aquele irmão lá vai pensar, o que aquela irmã vai pensar, buscando aprovação, porque teme a opinião alheia. Ei, você não precisa provar nada. Aquele que tinha que te escolher, já te escolheu em Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus. Você não precisa provar. Mas me rejeitaram, pastor, mas os meus pais me negaram, meus amigos, olha só o que eu passei no meu crescimento, na minha vida. Ah, meu irmão, aquele que te escolheu é maior, aquele que te escolheu é maior, e ele diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele recebeu você, tu não precisa provar nada. Você não precisa pular do pináculo, glória a Deus. Ei, varão, varoa, você não precisa pular do pináculo. Não, fica no abraço do Pai, fica com o conselho do Pai. E olha só o que a Bíblia diz de Jesus Cristo. Mateus capítulo 12, do versículo 19 ao 21. Quando está falando de Jesus, ele diz assim: não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que está fraca. Por fim ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Jesus era o Messias, mas você não ouvia a voz de Jesus na praça. Jesus não subia no banco da praça e dizia: ei, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Ei, olha só, eu sou o filho de Davi, eu sou a estrela da manhã. Não, você não ouvia, porque Jesus não provava para ninguém. Ele caminhava no centro da vontade de Deus. Ele andava no centro da vontade do Espírito Santo, conduzindo em todo o tempo. Louvado é o nome de Jesus, aleluia. E hoje nós estamos aqui em 2022, adorando, glorificando, exaltando a Jesus Cristo. Glória a Deus, porque Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, aleluia. O terceiro ponto, queridos, e o último, é a necessidade de glória. A necessidade de glória. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe para ele todo o mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Toda honra, toda glória e todo louvor somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus glorificou ao Pai, Jesus se submeteu ao Pai. Jesus não quis naquele momento receber aquela glória, porque a glória que Jesus recebe é vinda do Pai. A necessidade de glória. Eu e você não precisamos, querido, de glória. Eu e você precisamos glorificar. Nós precisamos adorar. Nós precisamos bendizer. Porque a palavra de Deus diz: o que você tem que você não recebeu? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz: que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Ei, meu irmão,
a necessidade da glória, Ele não divide a sua glória, glorifique a Ele. A Bíblia diz, portanto, que vocês comam, bebam, quer fazer qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, adore a Deus. Então, meu irmão, Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça ao humilde. Aleluia. E para concluir essa palavra, meu querido, a Bíblia diz que Jesus prova que não necessita de independência, mas é totalmente dependente do Espírito. Jesus prova não precisar de autoaprovação, pois tem sua identidade definida. Ele é filho e não precisa provar nada para ninguém. E ele prova glorificar o Pai em tudo, declarando adorar somente o Pai e lhe prestar culto. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Eu gostaria que você compreendesse que o Espírito Santo foi que levou Jesus para o deserto, e o Espírito Santo estava do início ao fim com Jesus Cristo, em toda essa provação, ensinando-lhe lições poderosas e preciosas, para que então ele iniciasse o seu ministério. Quando Jesus ele sai do deserto, depois de vencer ali o inimigo, a palavra do Senhor diz em Lucas, no capítulo 4, versículo 14: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Quando ele sai do deserto, querido, ele já não sai só com a presença do Espírito, ele sai com o poder do Espírito Santo, para fazer a obra do Pai, no poder do Espírito Santo. Louvado é o nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. E sabe onde Ele está, meu irmão? Ele está no coração de todo aquele que nele crê. O Espírito Santo habita no coração daquele que confessa Jesus. Quando ouvimos a palavra da salvação e o Evangelho da verdade, querido, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos cela. Ele cela você, e você agora é alguém que traz a presença dEle. Por isso, meu irmão, preste atenção. O Senhor não vai rasgar o céu para descer aqui e derramar o Espírito. Não é o céu que precisa ser rasgado, é eu e você que precisamos ser rasgados, porque Ele habita em mim e em você. Ele está em nós, Ele está em você. Se você fechar os teus olhos nessa noite, se você fechar os teus olhos, se você se entregar nesses dias, você vai experimentar, você vai chorar, você vai abraçar, você vai ser renovado, fortalecido, revigorado, porque o Espírito Santo habita no Filho. Aleluia, aleluia. A igreja é uma família para o Pai, é um corpo para o Filho e um santuário para o Espírito. É um santuário para o Espírito Santo. Quero convidar você a nesse momento fechar os teus olhos e começar a orar ao Senhor. Talvez você tenha vivido uma vida de independência. Talvez até aqui você tenha buscado a aprovação dos homens. Talvez até aqui você tenha buscado glória, aplauso. Mas nessa noite o Senhor descortinou a sua palavra e revelou para mim e para você a postura do Filho através de Jesus. Aquele que é dependente do Espírito, aquele que busca aprovação somente do alto de Deus, aquele que glorifica de todo o seu ser, de todo o seu coração, somente ao Deus Todo-Poderoso. Se renda a Ele nessa noite. Louvado é o